Amém. Então, meu nome é Débora Cunha, eu sou natural de Campina Grande. Faz 4 anos que Deus me levou para Pedras de Fogo, ali próximo de João Pessoa. É uma cidade que faz divisa com outra cidade. De um lado é Paraíba, de outro é Pernambuco. E a igreja é bem pequenininha, irmãos. Mas meu coração gosta daquela igreja porque foi lá que Deus me colocou. Amém? A gente tem que comemorar onde Deus nos planta, porque é aí que a gente frutifica. Não é verdade? Até Deus me levar para um outro tempo, eu estou lá e meu coração também. Por que eu estou falando disso? Porque o amado pastor de lá mandou um beijo para toda a congregação de Arco Verde. Pastor Gerson Cunha, meu pai. Ele mandou um beijo, mandou um abraço e disse que está com saudade de vocês, tá certo? Outra coisa que eu quero também falar é aproveitar esse momento para agradecer. Eu queria primeiramente, né? Eu sei que talvez você queira logo ouvir a ministração, mas Paulo, eu aprendi com Paulo. Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, ele separou um capítulo inteiro só para agradecer quem tinha ajudado ele. Amém? Então, como Paulo, eu vou agradecer primeiramente ao pastor John e Elisângela pela oportunidade, pela confiança. Amém, irmãos? Entregar uma igreja a alguém não é algo fácil, porque imagina, se alguém ensina errado, o prejuízo que é. Eu não vou ensinar errado, amém, irmãos? Mas eu quero agradecer ao pastor John e a Elisângela pela oportunidade. Eu, na verdade, estava na conferência de ministros. Eu estou tão alto, eu estou me sentindo no topo do Cristo Redentor. Gente pequena, quando sobe, fica se sentindo nas alturas. Não liguem não, minha gente, esse é o meu jeito, tá certo? Mas, então, eu estava na conferência de pastores esse ano e eu acho que foi Guti, eu não lembro quem falou, pastor John Kennedy. Eu disse, John Kennedy no ministério? Eu gostei do nome, eu estava com essa expectativa de conhecê-lo e creio que vou conhecê-lo em breve. Amém? Outras pessoas que eu quero agradecer rapidamente é a Eliane, juntamente com o João. Eu cheguei para dar aula no Rema no domingo de 1 da manhã. Era previsto para eu chegar de 5 da tarde para estar no culto aqui, por equívocos e erros e tudo mais, enfim. Eu cheguei de 1 da manhã e eles foram prontamente me buscar, eu agradeço. Agradeço também ao pastor Ildinho e Marcela por estar me trazendo para o Rema. Pensa num casal bom, viu? Eu acho engraçado que às vezes eu conto umas coisas e um olha para o outro. Eu fico pensando, eu falei besteira ou eu fui engraçada? Um dos dois, né? Eles sempre estão essa comunicação pelo olho, coisa que casal tem, que eu acho muito bacana. Né? E eu também quero agradecer a Débora e o pastor Joabe pela prontidão de me trazer hoje para o culto através do filho Vitor, tá certo? Amém? A gente pode fechar os olhos para orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. A Bíblia diz, Pai, que você conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, Pai, tudo está com o teu planejamento, Senhor. Eu oro, Pai, para que hoje eu não atrapalhe o que você quer fazer, Senhor. E oro para que nenhum atrapalhe, Senhor, mas que a tua vontade seja soberana nesse lugar. Eu oro, Senhor, para eles tendo ouvidos para ouvir, olhos sendo limpados pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, pela capacidade que vem do alto, que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar com vocês hoje à noite um pouco sobre a aliança de sangue, para você ver o que está acontecendo no Rema. Talvez por algum motivo você não fez o Rema ainda. Eu te digo, você precisa fazer o Rema. Amém? O Rema é uma bênção. Quem concorda aí do Rema? Amém. Gente, eu vou dar uma dica a vocês, tá certo? Quando uma professora estiver falando do Rema, você se anima para o povo não pensar que a aula é ruim. Tá certo? Amém. Mas o Rema é uma bênção e eu tenho dado a aliança de sangue. E hoje à noite o pastor John me pediu para eu mostrar, ou trazer para vocês um resumão do que é uma nossa aliança com Deus. Porque, na verdade, irmãos, muitas vezes a gente está inserido dentro do contexto de igreja. Todos os primeiros domingos do mês, o começo do mês, nós ceamos. E, às vezes, a gente entra num contexto de igreja sem ter o conhecimento de fato do que é o sangue de Jesus. Do que é a ceia do Senhor, vocês estão comigo? Do que é poder comer da sua carne e beber do seu sangue. Às vezes a gente até fala, sangue de Cristo tem poder, né? Às vezes a gente usa esse jargão e muitas vezes sem conhecimento. Mas a gente vai caminhar hoje dentro de um tempo tranquilo para que você possa entender o que aconteceu com você. Diga comigo, foi comigo? Foi com você. Abre comigo em Gênesis 1, 26. Aleluia. A mídia tem uma missão de me deixar bonita e simpática. Mas enquanto você abre aí, por favor, Gênesis 1, 26. Você abriu? Aqui é mais rápido, porque o povo usa o celular, né? O Rema, eles usam a Bíblia Folha.
E diz assim, aqui é a criação do universo. Nós, para entendermos, irmãos, o que Jesus fez, eu vou lá desde Gênesis, amém? Porque às vezes a gente pode pegar só o Novo Testamento para entender. Mas a aliança de sangue é bom entender desde o início, tá certo? Gênesis 1, 26 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Veja que quem fez o homem foi Deus, juntamente com a Trindade, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O homem, quando fala aqui, você vai ver que no versículo seguinte, ele fala isso, homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem aqui, irmãos, dotado de capacidade de dominar. Vocês estão comigo? O homem foi criado por Deus para dominar a terra, em perfeita paz, em perfeita comunhão. Essa era a condição do homem no início. Eu não quero que você foque em Adão, mas eu quero que você foque na humanidade. Deus, o propósito de Deus, quando fez o homem, irmãos, era para que o homem fosse assim, acesso a ele e com comunhão com ele. Eu quero que você tire da sua cabeça que Deus fez a gente porque Deus estava carente. Quem tem carência é adolescente, amém, irmãos? Ou cachorro preso em casa. Você chega, ele fica... Não, irmãos, Deus fez a gente porque Ele quis. E uma vez que Ele fez o homem, Ele deu acesso ao homem para ter comunhão com Ele. Em perfeita comunhão, em perfeita harmonia. Vocês estão até aí? É interessante que a Bíblia diz, irmãos, que foi a sua imagem conforme a sua semelhança. A gente sabe que Deus depois dá uma ordem ao homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela você comer, certamente você vai morrer. Tem uma teoria que diz que provavelmente era o coco, né? Porque diz que ele pegou, comeu e bebeu. E a única fruta que você come e bebe é o coco. Não, irmãos, é só uma teoria, tá certo? Tome sua água de coco sem condenação, mas também não foi a maçã, tá certo? Talvez na escolinha dominical a gente viu muita maçã. A gente não sabe como era esse fruto. Apesar de ser comendo e bebendo, né? Mas eu acho que era o coco. Estou brincando, irmãos. É porque eu não gosto de coco. Amém, irmãos? A gente sabe que tinha essa ordem que não podia comer, não podia beber. E o homem vai e começa a conversar com a serpente. Na verdade, Eva começa a conversar com a serpente. Eu queria que vocês abrissem Gênesis 3. Aleluia. Você está comigo? Eu estou até falando devagar hoje, os alunos do Rema devem estar impressionados, né? Gênesis 3, aqui vem falando do momento em que Satanás conversou com Eva, e eu vou só ler a partir do versículo 4, do 4 ao 6, diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, árvore agradável aos olhos e boa para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Amém? É interessante que quando Satanás vai tentar Eva, diz assim, versículo 4, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dedes comer desse fruto, vos abrirão os olhos e sereis como Deus. Amém? A gente vê aí a Eva tentada, porque a Bíblia lá em 1 João, verso 2, vem falando que todos nós não podemos dizer que somos tentados pelo Senhor, porque Deus não pode ser tentado e Ele mesmo não tenta ninguém. A Bíblia diz lá em João que nós somos tentados e atraídos pela nossa própria cobiça, ou nossa própria vontade. O que é que faz a gente às vezes ser tentado a pecar? A nossa própria vontade. Vocês estão comigo? Porque Deus não está tentando ninguém. E é interessante que a Bíblia classifica a tentação em 3 tipos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ou seja, os desejos dos olhos, o desejo da carne. Sabe que seu corpo tem necessidades? É normal, todo e qualquer ser humano tem pelo menos 4 necessidades básicas. Comida, água, relacionamento. Vocês estão comigo? E quando chega uma certa fase, um relacionamento sexual. Vocês estão comigo? Então, o homem em si, ele vai ter esses desejos, irmão. O problema não é esses desejos, é os desejos descontrolados. E a Bíblia diz que Eva foi tentada nesses desejos de comer, de olhar e ver agradável. O problema não era esse, o problema é que ela estava desejando algo que não deveria naquele momento. Vocês estão comigo? Porque sede e fome todo mundo vai ter, sim ou não? Amém?
Até Jesus teve fome no deserto. Mas é interessante que ela teve essa mesma proposta, uma tentação de algo que não deveria. E a gente sabe que ela comeu. Mas o diabo diz algo interessante. Ele diz, come porque você vai ser como Deus. A gente viu no capítulo Gênesis 6, 26, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o diabo diz, come que tu vai ser igual a Deus. Se você já leu o livro de Isaías, você sabe que o diabo, o antigo querubim ungido, ele estava na presença de Deus, ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou nele iniquidade. Porque ele dizia no coração, sabe que Deus vê o coração, irmãos? Hello? Deus está vendo seu coração agora, como é que está? Deus vê o coração e vendo o coração, ele viu que ele dizia no coração, eu vou subir às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que aconteceu? Deus o lançou por terra. Jesus, quando estava na terra conversando com os discípulos, ele disse, eu vi Satanás cair na terra como um relâmpago. Quando é que Jesus viu? Na verdade, Jesus sempre existiu. Ele só se fez carne e habitou entre nós lá em Maria, mas ele sempre existiu e ele viu esse momento. Vocês estão comigo? É interessante que o que fez o diabo cair foi querer ser semelhante ao Altíssimo. E de repente ele cai na terra e vê Deus formar um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você entende por que o diabo te odeia? Vocês estão comigo? Agora, além de você ter esse entendimento por que o diabo te odeia, você tem que entender uma coisa. Deus não tinha problema em fazer alguém à sua imagem e semelhança. O diabo caiu por querer ser semelhante a Deus, porque Deus não tinha isso para ele. Eu digo sempre, Deus não tem problema em ter alguém à sua imagem e semelhança, porque ele fez Adão logo em seguida. Ele tem problema quando a gente quer assumir uma posição que Deus não nos colocou para ser. E sabe que esse mesmo espírito de Satanás às vezes entra na igreja de querer uma posição que Deus não está chamando a gente para ter? Eu fui no banheiro assim que eu cheguei, estava a irmã do louvor cantando, e eu pensando, oh, rapaz, eu não queria isso na minha vida. Eu disse, eu vou cantar só para tirar onda com ela. Mas como eu não conhecia, eu fiquei calada, né? Porque quando eu canto, é eu e os gatos de madrugada. Se eu cantasse aqui, era tanto do gato vindo, pensando que eu estava chamando. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando ela cantou, eu lembrei, aí, mas eu tenho uma unção do santo que permanece em mim diferente da dela. Comemora a unção que está na sua vida, irmãos. Não deixa essa unção de Satanás, essa unção não, essa doutrina de Satanás entrar no teu coração. Fica naquilo que Deus te fez. Eu não preciso ir contra o plano de Deus. Se Deus me colocou nessa posição, é nessa posição que eu vou frutificar. Quinta-feira eu tive a alegria de vir para o culto, porque para vir para a igreja é motivo de alegria, amém? E estava Carlinha ministrando, eu acho que é Carlinha o nome dela. Rapaz, ela falando com uma fineza, com uma delicadeza. E eu pensando, rapaz, porque eu não sou assim, né? Fina, delicada. Não, irmãos, eu sempre digo que eu sou rústica. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se Deus me ungiu, o que é que eu vou fazer? Eu não vou lutar contra a unção de Cristo, irmãos. A Bíblia diz, dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões do Espírito. Se Deus está falando de uma posição para você tomar, toma. O problema é que a gente às vezes quer sentar numa cadeira que não é nossa. Está num departamento questionando a liderança. Chega na igreja, que besteira, ninguém pode sentar na cadeira do pastor. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. Aprendi na marra. O ano passado, vocês estão comigo, né? O ano passado, eu tenho uma barbearia, graças a Deus, muito bem sucedida na minha cidade. E eu estava indo de carro para a barbearia e estava a rua interditada. Então, o que eu fiz? Eu passei devagarzinho pela brechinha com o carro e estacionei em frente à minha barbearia. Porque em outra ocasião, eles geralmente travam a rua para que quem só possa estacionar, quem for o próprio comerciante da loja. Vocês estão comigo? Então, quando eu vi aquilo, eu pensei, eu acho que só quem pode passar é comerciante. Não perguntei a ninguém. Estacionei na frente da loja. Lá vem um policial, lá de cima, gritando comigo. Só que o problema é que eu sou meio surda. Assim, irmão, eu não escuto às vezes. Tem hora que eu escuto, tem hora que eu não escuto. E eu fiquei parada, esperando ele vir. Eu acho que ele pensou que eu estava confrontando ele. E ele já chegou me gritando, tira esse carro daí! Irmãos, a minha velha Débora subiu na hora, porque o carne veio fedorenta, viu? A alma da pessoa às vezes. Irmãos, eu não confesso a você, não fiquei no espírito não, eu fui para a carne mesmo. Carne de charque.
E eu disse, meu amigo, aqui não tem placa proibindo, não. Ele disse, mas eu estou mandando. Eu disse, sim, e cadê a notificação? Eu estou notificando. Eu digo, sim, mas cadê a notificação? Não recebi antes, não. Resultado, para não complicar a situação, eu tirei o carro. Mas recebi uma multa. A multa dizia, não quis obedecer e estava sem cinto. Eu não lembro se eu botei o cinto ou não. Mas eu disse, gente, não quis obedecer, por fim eu não tirei. Sabe o que eu aprendi com isso? Paguei 1.700 a mais do que eu deveria. Vocês estão comigo? Mas eu aprendi, irmãos, que tem posições que não é pela pessoa. A posição, ela traz honra. A gente tem que honrar algumas posições, não é porque a pessoa está precisando, então eu vou dar. Não é porque eu vou com a cara. Não é porque eu estou concordando com tudo, mas a posição requer respeito e honra. Vocês estão comigo? Eu sei que a gente está falando sobre aliança de sangue, mas eu estou falando a respeito de não cair no erro de Satanás, querer ser o que não é. Vocês estão comigo? Existem cadeiras que a gente às vezes quer sentar, irmãos, mas não nos cabe. Uma vez eu estava dando aula lá em Patos. Patos é Pernambuco? É não, Paraíba, né? E eu lembro que quando terminou a aula, estava um monte de cadeira assim, e eu vi uma cadeira bem fofinha. Aí eu fui sentar. Olha. Quando eu sentei, a irmã disse, sai daí que é a cadeira do pastor. Minha alma disse, que besteira. Mas na hora meu espírito disse, ela tem razão. Ele tem honra. Vocês estão comigo? Amém? Então, cuidado, irmãos, com essa indisposição de querer ser quem você não é. Uma vez, irmãos, eu treinei. Eu treinei tanto para ser delicado, irmãos. Não, é sério, você está rindo, mas é sério. Eu sou filha mais nova de 4 filhos. 2 homens e eu e minha irmã. Minha irmã é uma lady. Uma lady, é lady mesmo. Fala baixo, anda devagar, toda patricinha. Então eu fiquei pensando, eu vou ser igual a ela. E fiquei treinando. Na primeira oportunidade que eu fui ministrar, no primeiro aleluia, acabou-se. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a unção que você tanto deseja vai vir quando você for você mesmo. Vocês estão comigo? A unção, ela acompanha a vontade de Deus. A unção acompanha o original. Não é porque um ministro cuspiu e alguém foi curado que eu vou cuspir. Se Deus não falou com você, não inventa. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Unção inventada é igual sorriso amarelo, todo mundo percebe. É ou não é? Dê um sorriso amarelo para alguém do seu lado, para ver se a pessoa não sabe na hora. A gente às vezes quer forçar coisas que não está fluindo, não vai. Oh, glória. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa deixar a unção subir na nossa vida. Como? Fluindo com o que Deus quer. Jesus também não quis a vontade de Deus em certos momentos. Ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ou seja, a vontade dele era passar o cálice mesmo. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Amém? Então, o diabo vem trazendo essa mesma proposta para Eva. Olha, Eva, come isso aqui, você vai ser como Deus. Só que Eva já era a imagem e semelhança de Deus. Claro que ela come. E acaba, irmãos, acontecendo o quê? Vocês sabem comigo, o pecado, ele entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, você sabe, está escrito, eu queria que você lesse comigo, Romanos 6:23. Por favor, mídia, bota na tela aqui. Põe na tela da Atena. Amém? Samuca, né? Samuca que fala. Mas se eles não botaram tudo bem. Eu vou ler aqui. Romanos 6, quando o pecado entra no mundo, a Bíblia diz o seguinte. Romanos 6:23. Eu acho que eu disse errado, né? Espera aí que minha Bíblia fugiu. Está no telão? Olha, o pastor aqui deu feedback. Diz assim. Porque o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira parte, ou a parte A do versículo diz, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, Deus fez o homem em plena comunhão, mas o homem peca. E quando o homem peca, lembra que Deus fez o homem porque Ele quis. E quando Ele fez o homem, Ele vem ter comunhão com esse homem. Na verdade, irmãos, Deus sempre quis comunhão com o homem. E aí, quando o homem peca, o pecado chega. O pecado sempre vai requerer um pagamento. É igual salário, irmãos. Todo trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia está dizendo que o pecado, ele tem um salário chamado morte. Sabe que Deus sempre quer comunhão conosco? Mesmo no mundo pecaminoso, Deus agora não podia mais estar com o homem em plenamente de presença, porque os seus olhos são tão puros, que ele não pode ver o pecado. E ele começa agora a aparecer o homem externamente. Ele começa a aparecer com anjos, com sinais, com prodígios, com maravilhas. Vocês estão comigo? Mas Deus sempre quis comunhão com o homem. O que é que ele faz? Ele poderia muito bem ter dito, Adão, você pecou. Você não sabe, mas a lei é essa, quem peca deve morrer. Ele poderia ter dito isso, irmãos. Mas ele disse, Adão, você pecou, mas eu vou enviar um que vai resolver essa situação. Sabe que Messias significa o ungido? E Jesus, ele é esse ungido. Amém? O salário do pecado era a morte, irmãos. Mas Deus não queria que nós morrêssemos. Às vezes a gente pensa, ai Senhor, por que isso na minha vida? Isso é uma provação, essa doença. Ai Senhor, que toda agonia. Eu já estive, irmãos, a um ponto de querer tirar a minha vida. Vocês estão comigo? E não foi por coisas seculares não, foi pressão no ministério. Mas Deus não quer isso para nós. Levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus vai providenciar, irmãos, uma solução para nós. Aleluia. Lê comigo, por favor, Levítico. Levítico. Aleluia. Capítulo 16. Vocês acharam? Levítico 16 vem falando um modo que o homem poderia aplacar o seu pecado. Vem dizendo o seguinte, vem falando a respeito de 2 bodes. Quem tem bode aí, hein? Ninguém cria bicho. Ai, os agricultores. Aleluia. Aqui vem falando o seguinte, Levítico 16, verso 7 diz, também tomará os 2 bodes e porá perante o Senhor a porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro por pecado, ou Azazel, tem versão que diz Azazel, é pecado. Então apresentará o bode sobre o que cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para o pecado será posto vivo perante o Senhor, para expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto. Versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez o novilho, aspergindo sobre o propiciatório e perante o Senhor. Versículo 21, vou explicar tudo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões. Sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Até aí. Irmãos, o homem peca, e pela lei, era que o homem deveria pagar com sua morte, mas Deus não deseja a morte de ninguém. A Bíblia fala claramente que Deus não se alegra com a morte do justo. A Bíblia deixa claramente, irmãos, que se a gente cumprir as vontades do Senhor, honrando pai e mãe, Ele prolonga os dias. A Bíblia deixa claramente que o inferno não foi feito para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Então Deus não está feliz com a morte do justo. Vocês estão comigo? Deus não deseja a morte de ninguém. É claro que se alguém vier a morrer em Cristo, vai estar com o Senhor, o que é incomparável melhor. Mas Deus não está desejando a morte de ninguém. E quando o homem peca, ele não estava desejando a morte de Adão. E ele também não foi pego de surpresa. Quando Adão pecou, ele já foi dizendo, eu vou resolver o problema, Adão.
Sabe que quando a gente erra, Deus não está nos condenando, Ele está dizendo, deixa comigo, eu vou resolver o seu problema. Porque diferente do que a gente acha, a Bíblia diz que Deus não nos condena. Quem nos condena é a nossa própria consciência e o diabo, acusador das nossas almas. Deus está dizendo, sabe o quê? Se achegue ao trono da graça, a fim de você receber socorro em tempo oportuno. Sabe o que você precisa fazer quando errar, irmãos? É dizer, Pai, socorro, pequei. Porque, irmão, se a gente pecar, nós temos um advogado junto ao trono da graça, chamado Jesus Cristo justo, que Ele vai nos perdoar de toda injustiça. Porque o seu sangue nos purifica de toda iniquidade. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente tem que usar Jesus Cristo como liberdade para pecar. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Isso se chama libertinagem. Mas uma vez que a gente eventualmente errar, não se condene, irmãos. Deus não está querendo a sua morte, Deus não está pensando mal de você. A Bíblia diz, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Deus tem planos de paz ao nosso respeito. Sabe quando esse versículo foi dito? Esse versículo foi dito para Israel num cativeiro babilônico, porque o povo estava lá depois de quebrar a lei por mais de 400 anos. Mesmo o povo lá, preso no Babilônia, porque pecou por mais de 400 anos, Deus chegou e disse, ei, eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Deus tem pensamentos de paz a você, irmão. Deus não é uma pessoa vingativa. Deus não tem carne nele, nem charque. Deus é espírito. E Ele é amor. O que é que Ele fez, irmãos? Quando o homem peca, Ele mata um animal, já apontando para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a fundação dos tempos, mas revelado agora na plenitude dos tempos. Vocês estão comigo? Ele mata um cordeiro, pega a roupa daquele cordeiro e Ele cobre Adão e Eva, uma forma de aplacar a vergonha do homem. Quando vem a lei mosaica, essa forma de se achegar a Deus, mesmo que cobrindo a vergonha, é instaurado oficialmente. O homem, para se chegar a Deus, tinha que pegar esses 2 bodes, como a gente leu. Vocês estão comigo? Algo que foi voluntário, que Deus mostrou como era. Que Abraão repetiu, que Jacó repetiu, que Isaac repetiu. Ele agora instaura para o povo. Ei, você quer se aproximar de mim? Tem um negócio que está nos separando, chamado pecado. Mas tem uma solução. Pega 2 bodes, pelo sangue dos bodes. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22 diz isso. Por esses 2 sangues de bode, você vai se achegar a mim. Um bode você pega, mata e leva o sangue para o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. E o outro você vai pegar o bode, botar as mãos, confessar o pecado do povo e levar para fora da cidade. O bode emissário. Vocês estão comigo? Era a forma que o povo ia chegar a Deus. Por quê? Porque a lei serviu como um aio, como um professor, ensinando como o povo poderia cobrir o pecado. Agora abre comigo em Hebreus. Veja o que Hebreus vem dizendo. Deus é bom, aleluia. Hebreus capítulo 10 diz o seguinte, verso 3 e 4. Você abriu? Hebreus 10, verso 3 e 4. Diz, mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Que sacrifício? Esse negócio de pegar bode para matar todo ano, para cobrir os pecados, na verdade estava fazendo o povo lembrar dos pecados. Versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Sabe, Deus disse, olha, vocês vão ter agora uma forma de se achegar a mim, cobrindo a vergonha. Mas sabe que o problema é que estava cobrindo o pecado, mas não estava mudando por dentro? Não era o suficiente, irmãos. Mas é interessante que passou-se gerações, passou-se anos, o povo tentando cobrir a vergonha, tentando se aproximar de Deus, mas era ineficaz. O sangue de touros e bodes não era equivalente a um sangue humano. O sangue de touros e bodes, por mais que as pessoas hoje digam que o cachorro é o filho dele, que o gatinho é o filho dele, irmãos, o sangue dos animais diante de Deus não equivale ao sangue humano. Era necessário vir à semelhança de Adão. E sabe o que a Bíblia diz? O primeiro Adão pecou, mas o último Adão foi perfeito em toda a vontade de Deus.
Olha o que o próprio Jesus vai falar. Vamos ver agora capítulo 10, verso 1 de Hebreus. Você está no capítulo 10? Vamos ler a partir do 1. Diz, porque pela lei, a lei tinha instaurado os 2 bodes, amém? Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação do pecado, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Pelo que, aleluia, eu gosto desse versículo, irmãos. Olha o que diz, pelo que entrando no mundo, quem é que entrou no mundo? Irmãos, Satanás, ele caiu na terra. Mas quem entrou só foi um. Vocês estão comigo? Aqui está falando a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo falando, olha só, versículo 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis aqui no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles se deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei, agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Irmãos, o homem havia pecado, Deus mostra uma forma de cobrir a vergonha, mas aquilo não estava resolvendo o pecado. A Bíblia diz que não estava agradando a Deus, porque sangue de touros não tira o pecado. Deus não queria sua vergonha coberta. Sabe que quando a gente peca, Deus não quer você escondendo nada? A Bíblia diz que agora a gente chega a Deus em espírito e em verdade. Em espírito você está. Às vezes o que falta é a verdade. Deus não nos quer escondendo nada, irmãos. Às vezes Deus parece que está como ele estava no Éden. Onde você está? Onde você está? Às vezes com a mão levantada e o coração longe. Deus disse certa vez, o povo está me adorando com as mãos e os lábios, mas o seu coração está longe. Irmãos, que a gente não caia nesse erro. Que a gente não esteja escondendo nada, irmãos. Porque cobrir a vergonha, Deus não se agrada. Ele já resolveu isso. Ele disse, olha, o sangue de bois e touros não estava resolvendo. Aí Jesus mesmo se prontificou, irmãos. Jesus disse, eis aqui eu venho, Pai, para fazer a tua vontade. No livro está escrito a meu respeito. Quando? Quando Deus disse, Adão, eu vou enviar um que vai pisar na cabeça da serpente. E ele disse, eis aqui eu venho, Pai, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, o quê? Sangue de bois e bodes. Retira o primeiro e coloca o segundo. Eis aqui eu venho, Senhor, para fazer a tua vontade. E nós fomos santificados pelo corpo de Cristo. Aleluia. Vocês estão comigo? A Bíblia diz, irmãos, que quando ele ressuscitou, as mulheres foram lá. E ele ressuscitou, as mulheres quando reconheceu ele, porque pensava ser o jardineiro, e ele diz Maria. Quando ele diz Maria, as meninas, Jesus é você. Por quê? Porque ele morreu péssimo, todo mutilado, todo machucado. Mas quando ele ressuscita em glória, as meninas sem conhecer, mas quando ele diz Maria, elas reconhecem e já foram abraçar, porque mulher é assim, né? Se abraça logo. Mas ele disse, não me toque. Sabe por quê, irmãos? Porque se um sacerdote que oferecia o sangue fosse oferecer o sangue e tocasse em qualquer coisa, ele não estava mais purificado. Ele tinha que voltar para fazer o ritual de purificação e aí levar o sangue. Então ele diz, não me toque. Por quê? Porque as Marias ainda não tinham nascido de novo, ainda estavam mortas nos seus delitos e pecados. Mas aí Jesus disse, não me toque, me espere em Jerusalém. E sabe onde ele foi, irmãos? Ele não foi passear aqui em Arco Verde, não, irmãos. Ele não foi para o cinema em Rio Branco, não, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que naquela manhã ele entrou num templo não feito por mãos humanas, mas no verdadeiro tabernáculo. Não com sangue de bodes e de touros, mas com seu precioso sangue, que fala coisas superiores ao de Abel.
O de Abel clamava por justiça própria. O sangue de Jesus, irmãos, sobre nós está clamando, sabe o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. É por isso, irmãos, que a gente pode estar confiadamente diante do trono da graça, porque Ele está lá com o seu sangue ao nosso favor, irmãos. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo a graça. Oh, irmãos. Não importa o que você fez no passado, irmãos, não importa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que você morreu para o pecado. Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia vem dizendo em Romanos 6 que você foi crucificado por Ele. Sabe por que a Bíblia diz isso bem claramente? Porque o pecado, irmãos, ele ia chegar um momento que ele ia vir requerer o salário seu. Mas como é que ele vai vir se você já morreu? Agora você passou da morte para a vida, irmãos. Você morreu com Cristo e reviveu com... Você morreu com Cristo para o pecado e reviveu para uma novidade de vida. Deus está com você agora. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ele já está vindo me expulsar, né? Calma, eu tenho 10 minutos, irmão. Amém? Estou brincando. O pecado não tem mais domínio, você morreu para o pecado. É por isso que a palavra deixa claro: o pecado não terá mais domínio sobre você. Paulo falando sobre isso, Paulo, vocês sabem que Paulo, antes de se converter, ele era soldado romano, exterminador de cristãos. Vocês estão comigo? Nasceu aos pés de Gamaliel, o melhor mestre da lei, mas às vezes por estar perto de alguma pessoa que é boa da Bíblia, não é o suficiente. Às vezes há uma cegueira espiritual, ore para que Deus tire. Paulo, ainda antes de se converter, irmãos, ele era pecador. Depois Jesus aparece para ele, ele se converte e ele começa a escrever. Ele disse: antes eu via no meu corpo um querer, na minha mente eu sabia a lei de Deus. Por quê? Porque ele foi treinado por Gamaliel. Mas eu olho para o meu corpo e o bem que eu quero, esse eu não faço. Por quê, irmãos? Porque ele estava debaixo da lei do pecado e da morte. Ele era prisioneiro do pecado, irmãos. Como nós éramos. Filhos da ira, filhos da desobediência, como os demais. Sem Deus, sem esperança. Ele diz: miserável, eu vejo na minha mente um querer, mas quando eu olho para o meu corpo, o bem que eu quero eu não faço. Miserável homem que sou. Quem me poderá me livrar desse corpo? Mas ele, cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. Aí ele completa: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Ei, você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito, porque Deus agora habita em você, Ele agora tem comunhão com você, Ele agora te guia, Ele agora te esclarece, Ele agora não deixa você ser confundido. Aquele Deus que queria tanta comunhão, que falou várias vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, irmãos, Ele fez um tabernáculo. Você. E agora a Bíblia diz, irmãos, que Ele veio morar em nós. Ninguém mais te separa dEle. É uma aliança eterna. Não baseada com o sangue de animais, com o precioso sangue de Jesus. É por isso que Paulo diz: nada me separa do amor de Cristo. Não é a altura, não é a profundidade, não é nada nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está debaixo, irmãos, de uma aliança de proteção, de uma aliança de amor. Todo o tempo Deus não nos condenou, todo o tempo Ele queria amizade, Ele queria buscar. E para finalizar, irmãos, 1 Pedro vem dizendo o seguinte, 1 Pedro 1:23, abre comigo. 1 Pedro 1:23 diz, e meus irmãos, desde já peço desculpa por qualquer grito, viu? Qualquer coisa. Mas 1 Pedro, continuando, diz: tendo renascidos ou sendo regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, o qual vive e permanece. A Bíblia está dizendo: nós fomos renascidos, refeitos, recriados,
Já é motivo de comemoração, irmão, porque quando o diabo vier buscar a dívida dele, ele já não lhe acha. Tendo rasgado o script de dívida que era contrário, cravou na cruz. Você é livre, você é livre, você é livre. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz, pega as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Você é livre, sabe para quê? Para correr. Corra com o que Deus quer para a sua vida. Ele diz, regeneraste de uma semente incorruptível. O que é isso, irmãos? Deus, além de te fazer de novo, Ele te fez com uma nova genética. Você agora é livre de pecado, é perdoado. E tem uma genética que não pega praga, doença não chega na sua tenda. Aleluia. Uma semente incorruptível não deixa de frutificar, independente do clima. Não importa quem era a minha família, doença genética. Ah, porque minha avó tinha diabetes, que minha mãe tinha diabetes, que meu avô tinha diabetes. 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita. Você não será atingido. Porque você foi feito, não com a genética mais deles, mas agora em você. É o Espírito da vida que vivifica o teu corpo mortal. Se aparecer alguma coisa, você diz, sai Satanás, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu vou cantar uma música, o irmão me acompanha, porque eu estou bem ousada hoje. O louvor me perdoe pela ousadia. Eu sou livre. Você é? Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, é por isso que a gente ama tanto Jesus Cristo, irmãos. É por isso que na igreja evangélica tudo é Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, quem a gente era? Tudo é Jesus, irmãos. A Bíblia diz que agradou a Deus e convergiu nele todas as coisas. Ele que foi a pedra rejeitada se tornou pedra angular. E sabe, esse mesmo Jesus quer te salvar essa noite. Ele não está condenando, não está imputando aos homens os seus pecados, mas dizendo, venha para o trono da graça. Senhor, obrigado pelo teu amor. Pai, que o teu amor constranja.